todas vocês o item aí mais vendido do nosso catálogo, também o item mais procurado aí pelas brasileiras. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa base, um pouco mais para quem que é a nossa base, para quem que não é a nossa base, que na verdade não é para quase ninguém, né? Que não seja a nossa base. Então, eu quero trazer um pouco aí de mais conhecimento, de mais estudo, um pouquinho mais aprofundado para vocês sobre a nossa base. E assim, ó, eu fico falando, não fico vendo muito o rostinho de vocês e também não fico muito vendo o chat. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês, por acaso, souberem alguma informação da base e for contrária à que eu for trazer, vocês podem abrir o microfone, me perguntar, falar. Outra coisa, tive insights. Anota, porque depois esses insights vão embora e vocês esquecem do que estavam lembrando. Então, prestem atenção, anotem, façam anotações. É uma coisa que eu acho que faz toda a diferença quando a gente aprende sobre algum produto, é a gente anotar. Eu acredito que a maioria das pessoas aprendem mais quando anota, porque depois fica mais fácil até de você ler para você mesma. Então, meu filho me deixa sem concentração. Ele tá lá na cozinha, mesmo assim ele fica gritando lá, brincando. É, e aí vocês anotem, né? Anotem tons, subtons, diferenças que vocês ainda não tinham ligado os pontos na base. E eu digo isso porque agora eu estudando aqui um pouco material para trazer para vocês, várias fichas caíram e eu fiquei pensando, gente, preciso usar mais esse material rico que a gente tem na nossa base. Porque às vezes a gente vende a base como uma base, né? Um item de maquiagem. E na verdade, nossa base é muito mais do que apenas um item de maquiagem. E agora eu vou trazer algumas informações bem relevantes da nossa base para vocês, tá? Passa aí, Fernanda, primeira, que aqui tá tudo escuro. Peraí, que deixa eu só admitir o povo aqui. Pronto, admita. Não tá aparecendo nada aí na tela para você? Já apareceu, mas sumiu? Como assim apareceu, mas sumiu, gente? Tava na última, e depois você foi subindo e sumiu tudo. Quer tirar e pôr de novo? Para vocês também tá escuro, menino? Façam assim, ou é só para mim? Tá, né? Então, para mim também tinha aparecido e Eu sumiu. coloquei em modo de apresentação. Deixa eu tirar do modo apresentação. Peraí. Pode ter sido isso. E agora? Agora tá na base. Tá. A base. Entenda tudo sobre o principal passo da maquiagem. Bora lá, bora aprender tudo sobre as nossas queridinhas. Podemos considerar que na Mary Kay existe três tipos de base líquida e uma base em pó. Que na verdade agora, né, é o nosso pó de acabamento acetinado. Mas antes ela realmente era uma base em pó. Então eu vou trazer aí algumas informações de cada base para vocês e quais são os diferenciais de cada uma e por que que quando uma cliente de vocês perguntar qual que é a cobertura, qual base se adequa mais a qual pele, vocês têm que ter esse conhecimento para passar aí para as clientes de vocês. Então, de cobertura leve, passa a ver outra, para esse negócio ficar maiorzinho, porque desse tamanho aí eu não consigo ler, não, minha gente. Eu estou esquecendo que eu tenho um problema de vista. Eu tenho Peraí, que peraí. arrumar um óculos. Deixa eu só admitir mais três aqui, peraí. Admito. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ó, eu vou falar um pouquinho do CC Queen. O CC Queen, ele tem muitos benefícios de fator 15, mais o... Ah, não, aqui não é só dizendo que é para ser usado em junção. Ele e o pó. O CC Queen com o pó, a nossa Tip Play com o pó e a nossa Time Wise também com o pó. Não já é os benefícios de cada um e diferenças, não. Vamos ler isso aí mais para frente. Pronto. Ó, a nossa tá... Fê, tem como tu deixar maior?
Deixa eu ver, peraí. Porque minha irmãzinha, minha vista, é agora que eu, olha, é a segunda reunião que eu lembro que minha vista não tá mais boa, não. Eu não tô vendo essas letrinhas pichurutas, não. Cadê teu óculos, Vera? Não, meu amigo, eu fico tentando dar uma de novinha, sem querer usar o óculos. É, acho que agora dá pra ler. Vamos tentar. Acabamento mate. Essa eu vou falar um pouquinho da nossa Timewise 3D. De acabamento mate, formulada com o complexo Age Minimize 3D, o niacinamida, a famosa vitamina B3, alta capacidade antioxidante e auxilia na uniformização do tom. Ou seja, minha gente, quando as pessoas falam assim, ó, a tua base é mate, vocês têm que trazer esse vocabulário enriquecedor da nossa base. Ela não só é mate, como ela tem todas essas propriedades dentro da nossa base. Ela não é só uma base. Agora, quando ela passou aí a ser da família 3D, ela também tem todo esse complemento dentro da nossa base. Então, ela não é mais só o item de maquiagem, mas também é tratamento. E ela também traz na composição dela o resveratrol encapsulado, que é o triplo efeito oxidante que trabalha em harmonização com o colágeno natural da pele. Ou seja, lembra que a gente fala lá nas nossas reuniões, nas nossas sessões, que a nossa pele vai perdendo colágeno e elastina? Pois é, a nossa base ajuda a também manter esse colágeno da pele. Então, é muito importante a gente trazer essas informações para a nossa cliente. Ela tem os peptídeos especiais que trabalham em harmonia com o colágeno e elastina da pele para uma aparência renovada e radiante. Tudo isso que a gente fala do nosso Timewise 3D, dos nossos produtos, também tem a mesma composição na nossa base. É de longa duração, são até 12 horas de duração e controle de oleosidade. Não transfere, fórmula resistente a suor e à umidade, contém microesferas especiais que agem como esponjas absorvendo a oleosidade. Cobertura média, de média a alta, com possibilidade de construção de camadas. Sem fragrância e sem óleo na composição, não comedogênica. Gente, vou abrir um parênteses aqui, ó, do não comedogênica, porque pode ser que depois eu esqueça. E eu lembro que assim que eu me tornei consultora de vendas, eu ia fazer reuniões da Fernanda e ela ficava assim, ó, não comedogênica, não comedogênica. E eu ficava pensando, que diabos que é isso? Mas a minha vergonha e a minha timidez fazia com que eu não perguntasse o que que era não comedogênica. E eu fiquei meses sendo consultora sem saber o que significava a palavra não comedogênica. Mas vocês já notem aí, não comedogênica significa que não obstrui os poros. Tem gente que diz assim, eu não uso base porque enche todos os meus poros. Que depois fico cheia de espinha. A nossa base, todos os nossos produtos são não comedogênicos, ou seja, eles não obstruem os nossos poros, tá? Então, essa já é uma informação importantíssima que vocês têm que levar para clientes de vocês. Dermatologicamente testada, apropriada para peles sensíveis, ela contém 28 tons diferentes e possui 3 subtons: o quente, o frio e o neutro. E eu trouxe uma, uma informação aqui para vocês também, que por muito tempo foi curiosidade para mim. Eu ficava pensando, por que que o neutro é neutro? E o quente tem um W, e o frio tem um C. E aí, um dia eu fui lá e pesquisei o porquê. Porque o quente e o frio e o neutro, todos os nossos produtos são de onde, gente? De Dallas. Então, são produtos, né, lá dos estrangeiros. Então, a maioria das palavras são escritas em inglês. Então, se você tiver curiosidade de ir lá no Google e perguntar como que se escreve quente em inglês, que foi o que eu fiz, ele escreveu para mim, que escreve-se warm, com W, tá? Eu até coloquei até o jeito que se lê e que se escreve. Então, por esse motivo, o quente se escreve com W, porque é uma palavra em inglês. O frio, a mesma coisa. Se escreve e se lê cold, cold. Um C, um O, um L e um D. Então, por esse motivo, a palavra frio vem com C.
E o neutro, no inglês mesmo, é neutral, neutral. Então, por esse motivo, ele continua com o mesmo N, porque se escreve dessa maneira. Então, se alguém uma hora perguntar para vocês, vocês já não passam esse vexame de ficar, não sei, ou se perguntando, que nem eu me perguntei um monte de dia. Aí depois eu fui lá, tá, aquele no Pai dos Burros e descobri que é tudo porque estão em inglês, mas é quente, frio e neutro. Exatamente essas palavras que vêm aí nos nossos subtons. E agora a gente vai estudar o que, que é subtom. Passe para a próxima, por favor. Então vamos lá. Mas o que são os dermocosméticos, né? Porque a gente costuma falar ali para nossos clientes que os nossos produtos não são cosméticos. E realmente não são cosméticos, são dermocosméticos. E os dermocosméticos são produtos destinados aos cuidados com a pele, pois possuem ativos e substâncias que podem ser usados em diferentes tratamentos dermatológicos, como anti-idade, redução de flacidez, manchas na pele e cicatrizes de acne. Eles têm ação cosméticas e dermocosméticas, ou seja, contam com os ativos com foco na beleza e também na saúde da dermo. Ou seja, os produtos de cosmético, eles só trabalham a beleza, né? Só aqui na nossa pele. Já o dermo cosmético, ele também trabalha a segunda camada da pele, que é a dermo. Então, quando alguém te pergunta por que que a gente valoriza tanto os nossos produtos, é justamente por esse motivo, porque ele não trabalha só a nossa beleza, mas também a saúde da nossa pele. Esses produtos são os mais indicados para quem possui algum tipo de alergia na pele, pois geralmente os dermocosméticos não trazem corantes e nem fragrância na composição, diminuindo o risco de alergias, irritações e obstruições dos poros. Por isso, quando a gente faz ali a nossa sessão, a gente fala que nossos produtos têm 3 diferenciais. Quais são esses diferenciais? Não comedogênico, né? Não obstrui os poros, não possui fragrância na composição, ou seja, não contém álcool, não contém nenhuma substância ali para dar cheiro, porque isso evita com que eles desenvolvam alguma alergia na nossa pele, e são produtos que estão sempre em bisnaga ou pump, porque não contaminam o restante do produto quando a gente faz a utilização. Quando a gente traz esse conteúdo para a nossa cliente, quando a gente traz esse diferencial, elas começam a pensar naqueles potinhos que elas têm lá na casa delas, que a mãe tem lá na casa dela, e fica pensando, meu, preciso do produto da Mary Kay. Então, essas são as diferenças e aí que vocês podem atribuir aos nossos produtos, além de a nossa base. A Anvisa os classifica como grau 2, o que significa que, apesar de serem considerados cosméticos, os dermocosméticos passam por testes e pesquisas para comprovação e eficácia acerca de sua segurança e eficácia. Ou seja, os cosméticos não trazem nenhum benefício à pele, só maquia, só te deixa bonita ali na hora. Já o dermocosmético é considerado grau 2 por ser um produto, né, de mais relevância aí para esse tratamento da pele, tá? Que são os nossos dermocosméticos. Pode passar. Vocês estão ficando com nenhuma dúvida, gente? Se tiverem dúvida, perguntem. Abram o microfone, Vera, quero perguntar. Agora é a hora de vocês tirar dúvida, agora é a hora de vocês anotar, agora é a hora de vocês, sabe? Colocar aí a caixolinha para lembrar das coisas que às vezes a gente passa o vexame na frente da cliente. Então, a base TimeWise 3D contém o complexivo complexo de Age Minimais 3D. O que que são isso, tá? Peptídeos especiais, o niacinamida e o resveratrol encapsulado. São os 3 benefícios aí, os 3 tratamentos que englobam aí a nossa base queridinha. São as 3 coisas que vocês podem dizer assim, ó,
esses três benefícios estão dentro dessa base, esses três tratamentos para ajudar aí no tratamento da tua pele, enquanto tu cuida dela e ainda fica bonita. E quais são os papéis de cada um, tá? Os peptídeos especiais, eles trabalham em harmonia com o colágeno e elastina da pele para a aparência renovada e radiante, que esse material aqui está meio que repetido lá do outro que eu li, né? O niacinamida, também conhecido como nicotinamida ou vitamina 3D, eu gosto mais de falar vitamina 3D, porque esse niacinamida, às vezes eu dou uma errada no nome. Esse nicotinamida, aí é que eu ia errar mesmo, gente. Então, eu prefiro decorar vitamina B3, tá? Ela tem uma alta capacidade antioxidante que auxilia na uniformização do tom da pele. E o resveratrol encapsulado é um triplo benefício antioxidante que apoia o colágeno natural da pele. Ou seja, todos esses trabalham na mesma harmonia, fazendo com que a nossa pele fique, além de mais bonita, também já seja ali trabalhada o colágeno, a elastina, né? E a luminosidade natural da nossa pele. Tcharam! Fernanda, passe. Eu acho que ela estava bem gravando um áudio, gente. Ou ela estava fazendo um stories. Ou sei lá. Vamos lá, então, minha gente. A nossa base. Agora essa letra aqui forçou minha vista. A nossa base time-wise, o tom. O que é o tom, minha gente? É a aparência da pele. Quando é branca, é ivory. Quando é morena, é bege. E quando é negra, é bronze. Quando uma pessoa toma sol, o tom pode se tornar mais escuro. Ou seja, no verão, a pessoa pode ter um tom levemente mais escuro e no inverno, um pouco mais claro. O subtom é o fundo de pele. O subtom nunca varia. Pode ser oliva, amarelado, rosado, alaranjado ou acinzentado. Na Mary Kay, a Mary Kay usa a classificação de subtons associando a temperatura. Ou seja, ela associa esses tons aí, né? Esses subtons, para criar a cor certa para a pessoa que vai usar uma base quente, uma base fria ou uma base neutra, né? E é dessa classificação de subtons que vem o nome das nossas bases, que é a quente, fria e neutra, tá? Agora, aqui não dá para mim ler direitinho, não, Fê, tá bem apagadinho a porcentagem. Se você quiser ler, principalmente essa laranjinha, eu não estou conseguindo mesmo ler. Tá. Os quadrinhos aqui, né? Aham. Tá. Então, aqui, ó, o tom de pele fria, ele apresenta aqui, ó, 40% de quem tem pele fria, 40% é mais azulada, e 25% mais amarelada, e 40% é vermelho, tá? Então, faz essa mistura. Já o tom de pele neutro, 35% azul, 35% amarela e 35% vermelha, tá? Já o tom de pele quente, ela tem mais 50%, 50% do fundo de pele é amarelada, 20% azul e 30% vermelha. E o tom de pele mais oliva, ela tem 45% de pele amarela, 45% azul e 10% vermelha. Então, essa faz a composição do fundo de pele, do subtom, né, de pele, tá? Que faz a pigmentação, na verdade, desse fundo de pele de cada uma das pessoas que tem, né, esse fundo aí de pele. Isso faz a classificação, né, do tom e subtom da pele de cada uma das pessoas. Isso aí. E aí, vocês podem estar se perguntando o que eu se perguntei algumas vezes, principalmente quando eu li esse material. Tá, mas nós tem na Mary Kay neutra, fria e quente. E essa neutra? E essa oliva? Geralmente, quem tem peles oliva, a nossa base que encaixa melhor é a de tom neutro, tá? Quando vocês fizerem ali as perguntinhas para a pessoa e o tom de pele dela der para um tom neutro,
aí a neutra não tá tão boa, vocês podem testar uma que, tipo, fique um pouco mais... Por exemplo, quem tem uma pele neutra e você testou a bege 130, você pode testar uma bege 120. Porque elas têm a neutra e fria. A fria e a neutra, geralmente, elas ficam ali. Ou ela é neutra, ou ela é fria, ou ela é essas que dão esse tom oliva. Por exemplo, quando a Sabrina veio para cá, ela disse que a minha pele era oliva. E ela usou em mim a 190. Na Flaviane também. Ela disse que a Flaviane era oliva, também usou 190. Várias pessoas que usavam outra base, ela falou que a pele era oliva. A minha depois não ficou, eu não curti muito, não. Voltei para minha média de 160. Porque eu vivo parecendo camaleão. Às vezes eu fico de uma cor, às vezes eu fico de outra. E a gente também vai falar disso agora mais para frente, sobre quando a pessoa fica uma hora de uma cor e outra hora de outra, tá? Mas se vocês ficarem com alguma dúvida em relação a esse material aqui, depois eu posso disponibilizar ele para vocês darem mais uma estudada. E outra, gente, nada substitui o teste na pele. Se vocês sempre puderem testar na pele, nada substitui. Ah, mas eu estudo. Estudem o máximo que vocês conseguirem. Absorvam a informação, façam anotação, risquem, façam. Mas eu acho assim que nada substitui você ter suas basinhas e fazer seus testes. Porque às vezes tem gente que me diz assim: ah, então não sabe minha cor? Aí me manda uma foto. Aí a pessoa parece amarela na foto. Eu fico pensando, é uma bege 160. Quando eu chego lá, a pessoa não tem nada a ver a foto com a pessoa. Tem gente que manda uma foto pra gente e acha que a gente tem que saber. Aí ela tira uma foto numa luz radiante. Só que aí a luz deu uma clareada nela, que na verdade ela era uma bronze e ela ficou uma bege. Então, por foto, fica muito difícil de vocês acertar. Agora, já o link da Mary Kay, principalmente se a pessoa responder certinho, é mais tendioso dar certo do que se a pessoa te mandar uma foto que ela tirou em uma luz nada a ver, inadequada, sabe assim, às vezes elas tiram foto até maquiada e quer que a gente adivinhe qual que é a base delas, tá? Então, é válido sempre vocês terem ali, principalmente agora que está na promoção, vocês tirarem 2, 3, aquelas mais coringas, para vocês já terem ali no mostruário de vocês. O showcase é muito importante que vocês tenham, porque depois que eu comecei a ter o meu material de demonstração, vixe, as minhas vendas, ó, mudou da água para o vinho. Vamos lá, Fê, põe a próxima. Espera aí. Ó, esse aqui já vai ajudar bem nós. Ó, como identificar o tom certo da base? Presencialmente, observe a pele da sua cliente. Ou seja, ó, já puxou para o presencial, né? Presencialmente, observe a pele da sua cliente. Se é mais clara, teste uma ivory. Se é mais morena, teste uma bege. E se ela é negra, teste aí uma bronze. Pergunte para ela, quando você toma sol, você fica vermelha, bronzeada ou nem muda de cor? Porque se ela responder que fica vermelha, o subtom dela é frio. Se ela responder que fica bronzeada, o subtom é quente. Mas se ela responder que nunca muda, o subtom dela é neutro. Ou seja, vocês observaram que ele, além de chamar para perto, vocês ainda têm que fazer o teste, tipo de perguntinhas e tal, para vocês evitar colocar uma base olhando a olho nu e vocês ainda errarem? É justamente disso que ele está falando, porque, ó, tem gente que a base bege 190, que é 3 tons acima, né? Fica mais clara do que a bege 160, por conta do subtom. E aí aqui ele deixa bem claro, ó, o tom da nossa pele muda quando a gente toma mais sol e tal, a gente pode ficar mais escura ou mais clara. Porém, o nosso subtom nunca muda. Então, às vezes tu pode ser uma bege 160 e tu pular lá para uma bege, qual que é a próxima? Duas beges mais quente, eu acho que é 180. Mas tu não, a 190 muito provavelmente não vai dar em ti, porque ela tem um fundo diferente, é um outro subtom.
Então, essas coisas a gente só aprende na prática. E como eu trabalho agora bastante em sessão, ou com a Eduarda, ou com a Flaviane, sempre com uma delas que são maquiadora, ela já tem um olho mais ligeiro para o subtom do que mesmo eu. Tanto que quando a gente está fazendo reunião e quando a gente vai fazer aula de automaquiagem, e cuidados com a pele, e fechamento, essas coisas, eu sempre fico com a pele e depois com o fechamento. Enquanto elas estão lá maquiando, cuidando do povo, eu estou lá bem de boa. Porque daí eu já nem me envolvo e deixo para elas. Só que o ideal é que a gente, né, saiba fazer tudo. Então, eu sempre me atento a testar e realmente ir olhando esse negócio do subtom. Mas não adianta a pessoa dizer, ah, eu vou te mandar uma foto e você saber qual é a minha base, porque não sabe, tá bom? Então, se você fez essas perguntas para ela, você vai lá e testa 2 tons aproximados das respostas dela. Espere secar. Se a base sumir, é a certa. Se não sumir, teste mais uma. Se ficou mais clara, você vai testar uma mais escura. Se ficou mais escuro, você vai testar uma mais clara, tá? Então, bora mais para frente. Ó, aí a gente tem todo esse material aqui. Se vocês não tivessem, alguma de vocês for nova e quiser, a gente pode disponibilizar esse próximo material. Embora essas imagens ilustrativas da Mary Kay, eu sou meio suspeita para falar que gosto. Eu prefiro a gente mesmo ir criando nosso catálogo, sabe? Eu tenho várias fotinhas já de consultora, de cliente, que eu uso meio que como de referência. Porque essas da Mary Kay, a cartela de referência, por exemplo, o pó nunca dá certo com a base. O pó sempre é mais escuro do que a base indicada. Então, eu mesma é quem crio a minha cartela de referência. Então, eu sempre testo ali, que nem esses dias mesmo, teve uma cliente na nossa sala, e aí eu testei nela o pó bronze a base bronze 120 e o pó não me lembro mais, bege alguma coisa. E aí já tinha lá separado para uma outra cliente que ela me disse que não sabia qual que era o pó dela, mas que a base era bronze 120. E eu tinha separado 2 tons antes do da Mary Kay, né? Do que indica lá. E aí eu pensando, putz, se ficar claro, mas eu prefiro, porque o meu é bem uns 3 mais claro. E aí, quando foi à noite, parece que Deus disse: não, deixa eu botar tu para testar lá. Aí mandou uma menina que usava exatamente o pó e a base, do jeito que eu ia mandando para outra, eu testei na que foi durante a noite e deu certinho. Eu digo, tá vendo? Então eu não acho que tem coisas que sejam referência. Então, até porque a cor sai diferente, quando você tira uma foto, revela e tal, sai diferente. Então, o ideal é que vocês mesmos vão, sabe, fazendo na prática, criando as próprias experiências de vocês. Porque quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? Então, bora passando. Até aqui tudo bem? Vocês não têm nenhuma dúvida? Ô, Vera, Oi. Agora, eu Ítala, tenho uma experiência eu não bacana. tô conseguindo te ouvir. Deixa eu fechar. Tá cortando, né? Fer, fecha o teu também, para ver se melhora. Fala aí, Tela, eu vou fechar o meu e você fala. Eu tenho uma experiência bacana com sempre uma baixa. É muito raro você ver uma baixa, né? Principalmente no live, eu Eita, tenho de inveja. faz assim, ó, escreve para a gente poder ler, porque tá cortando bastante. Abre o teu áudio agora, né, Vera? Foi isso que eu disse. Calme-se, calme-se. Enquanto ela escreve, eu vou adiantando aqui o assunto. Depois a gente vai lá e lê, tá? Como identificar o tom certo da base? Aí aqui vem alguns exemplos. Eram esses exemplos que eu disse que poderíamos disponibilizar para vocês. Mas eu acho melhor vocês praticarem do que a gente, né, mandar. E aí tá aqui, ó. Quem são ívores, quem são bronze. Antes, gente, eu achava que nem vendia ívore, que o pessoal não usava ívore. Mas eu tô descobrindo que existe muitas ívores, tá? Inclusive, agora, fixas, eu tenho 2 clientes de ívore 160, eu tenho 2 clientes de ívore 110, eu tenho
3 ou 4 clientes de Ivry 140. Agora, a única que eu não tenho cliente nenhuma é de Ivry 100 e Ivry 130. Essas duas eu não tenho. Aí tem uma consultora minha que tem uma cliente de Ivry 130. Somente. Mas assim, ó, é sempre válido, principalmente nessas promoções, vocês terem pelo menos uma ali de reserva, né? Para vocês, na hora que aparecer surgir, vocês não ficarem, né, perdendo venda, sendo que vocês poderiam ter pelo menos uma. E principalmente quem mora em São Paulo. Quem mora em São Paulo tá ali no olho do furacão, como diz. Vem gente do Sul, vem gente da China, vem gente do Nordeste. Então, tem todos os tipos de cor ali misturado. Então, aqui no Nordeste, a gente costuma achar que só tem mais puxados para bege e bronze. Mas aqui mesmo eu estou encontrando ainda umas ívores, né? Então, é válido a gente ter um pouquinho de cada. Eu, pelo menos aqui em São Paulo, as únicas dois tons que eu não, que é bem raro eu encontrar, são os dois primeiros tons dos Ivories. Mas Ivory 130, 150 e 160, eu não posso deixar faltar, porque eu vendo demais. E os três primeiros tons dos beges, né, que é o bege W100, é bem raro eu vender. O C 110, 120, 130 também, 140. Agora, o 150, meu Deus. Se eu tiver 30, eu vendo as 30. Bege N150 para mim, meu Deus do céu, eu não posso deixar faltar. Não, é tipo assim, ó, é o meu bege, sabe o bege 150? O Bege bege, 5. o antigo bege 5? É ele. Uhum. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É assim, se eu fizer estoque de 100, eu vou vender os 100 tranquilamente. É a única base que, assim, nunca para mim vai vencer. Agora, as bronze, os últimos tons de bronze também, eu não posso fazer estoque, porque também para mim não sai. Bronze 180, 170, eu não tenho cliente desses tons. Eu ultimamente, nem a partir da 140 eu nem tenho no meu mostruário, porque chegou a vencer algumas e tal. E aí eu parei de ter. E 180 e 170 eu não tenho nem na minha pronta entrega, porque É. realmente não tenho. Mas até a 150 eu tenho no meu na minha pronta entrega. Bom, vamos lá. Aqui a Ítala falou que indica o pó do tom abaixo da base, que dá muito certo. A não ser que a própria escolha os dois tons abaixo da tabela de indicação. Muito bem. Eu é quem invento eu coloco, ela escolhe a base, né? Eu escolho a base dela. Aí eu vou lá e eu escolho o pó. Eu escolho o pó. Eu que crio o pó. Eu digo, é esse pó. Não tem, nem olho na tabela. Eu digo, é esse pó. E eu testo, dá certo, pronto. Aí eu já anoto ali e já começo a indicar para todas as outras. Entendeu? Mas é muito importante essa troca e a gente ir vendo o que dá certo, porque daí na próxima a gente já nem sofre para, né, para procurar e tal. Ah, fulano tá fazendo assim, tá dando certo. Deixa eu ir lá e fazer. Se não der certo, aí eu também, né, troco. Porque, gente, e esse negócio de tom e subtom é uma loucurada, porque foi uma menina lá na sala hoje que ao meu olho ela era muito mais escura que eu. Tipo assim, quando ela chegou, eu disse, essa menina aí é da 180 para 200. Quando eu botei, oxidou, valendo assim. Graças a Deus que eu sou cega, mas lá na minha sala. Não, não sou cega, não, tá repreendido. Eu vejo muito bem, mas lá na minha sala a luz é ótima. Quando eu botei ela na luz, chega, pish, gritou. Eu digo, não, vamos testar 160. E era 160. Então, por isso que eu digo, nada substitui o rostinho aqui com a base. E, Vai gente, lá, assim, Fê. ó, base não tem jeito, tá? Base precisa ter base de mostruário. E eu sempre digo assim para as consultoras: agora é o momento de ter base para demonstrar é agora, quando a base está em promoção. Né? Então, é o momento de você pegar agora base para você abrir, para ter de mostruário, porque base não tem jeito, não tem como a consultora, a cliente olhar no catálogo e achar que é aquele tom dela. Não dá, não tem como, né? Então, base a cliente precisa testar de fato na pele dela para ver, né, o tom. Não tem como ela olhar para o catálogo e falar, olha, eu acho que é esse tom. Não dá, tá? Então, base realmente é algo que você precisa ter para demonstrar na cliente. E saiba que assim, ó, tiver base para demonstrar, você vai vender
horrores, porque a nossa base é o item mais vendido. É o item mais vendido, tá? Então vamos lá. E aí, ó, aqui estão os 28 tons e as regiões que, né, para Mary Kay são as regiões onde elas mais são vendidas. Claro que, né, também não só eles foram lá, eu acho que é essas. Não, teve toda uma pesquisa e tal. E é onde mais se concentra a venda delas. O que não quer dizer que vocês não possam ter uma, duas que não tá ali na região de vocês. Mas as que estão na região do Nordeste, por exemplo, é as que vocês mais têm que ter. Ó, tanto, minha gente, que aqui na região do Nordeste, o último tom de bronze é 140, né? Isso quer dizer que eu estou certinha em não ter no meu mostrando na minha pronta entrega aquelas outras, porque eu não ia vender mesmo. Eu ainda estou teimando aqui que eu ainda tenho até a 150. Vendo essa tabela, eu acho até que eles podiam até tirar aquelas 180, 170 de linha, porque em nenhuma das regiões aqui elas aparecem. Não, deixa, que quando o pessoal vem da África também precisa. Porque, ó, o povo moreninho que tem lá, menino. Ó, Bom, eu já encontrei em empresa, por exemplo, esses tons, né? Então é ruim quando você vai numa empresa e você acha, nem me fale. né, um tom assim de negro que o pessoal chama de negro retinta, né? E não tem, é muito chato você não ter uma base para atender, né? Esse tipo de tom de pele. Então a gente precisa ter, né? E eu fico orgulhosa de dizer assim, olha, a Mary Kay é uma das únicas empresas, né? Que tem um tom que vai te atender. Então eu acho bacana a gente ter, né? Então a gente precisa ter para atender. Mas é difícil, né? A gente encontrar esse tom de pele, mas a gente precisa ter de fato para atender, né? É. A Silvana falou que as clientes que nunca compraram base, quando pergunta se ela sabe a cor, ela sempre diz, é bege médio. É, Também. é É bege bem. médio. Então, eu faço o teste e em seguida marco... Não, então eu faço e o seguinte marco o teste. E marco o teste de base. Porque, né, esse negócio aí de bege médio, na nossa, se a gente for colocar bege médio, né? A gente tem da bege ali 120 até a 220, né? Seria o bege médio para nós. Então, Eu acho que a Avon tem esse bege médio, né? Já várias clientes minhas falam, o meu é bege médio. Aí eu falo, ai, meu Uhum. amor, é que assim, ó, dentro dos beges, a gente tem várias cores, são 28 cores, então não tem como, eu preciso realmente fazer o teste na tua pele. É verdade. Aqui também é assim, ó. De todos os lugares as pessoas sofrem com o bege médio. É. Então, a comparação entre as bases Timewise 3D e a base Artplay. Qual que é a diferença, né, básica aí das nossas bases? A base da Artplay tem acabamento mate, livre de óleo, textura leve e apropriada para todos os tipos de pele. Te deixa livre do excesso de brilho e de oleosidade por até 8 horas. Possibilita construção de camada. Secagem rápida. Eu nem sabia que essa aqui permitia a construção de camada, minha gente. De Sim. tanto que eu não vendo essa base. Ó, se apaixonem pelos produtos da empresa de vocês, porque se vocês fizerem que nem eu, essa base aqui eu não tenho boa paixão por ela, eu não vendo bem. Então, Vera, ah, eu queria falar sobre essa questão da base. Sempre a gente insistir nessa questão de sempre testar, por mais que a cliente já tenha usado, ela fala, não, porque às vezes ela comprava a pessoa, porque tem gente que não tem consultora fiel, aí vai comprando a qualquer pessoa, né? Aí, que foi o caso que aconteceu comigo. Eu sempre falo isso, porque foi um caso que aconteceu. Veio uma cliente e disse, Eduarda, eu quero a base, a bege 160. Aí eu olhei assim para ela, eu disse, mas por que a 160? Não, porque eu sempre compro a bege 160 e eu uso ela mesmo. Aí ainda assim eu insisti, mas eu queria testar. Porque eu não acho que você, por eu assim já ter costume de vender a bege 160, eu não acho que você use a bege 160. Aí ela, não, mas
Às vezes fica um pouquinho mais quente, amarelada, aí eu pego e misturo com outra. Aí eu digo, agora que eu quero insistir mesmo na questão do teste. Porque se você está precisando misturar com outra, então é porque não é seu tom. Aí o que aconteceu? Levei lá umas 2, 3 bases que eu achava que era o tom dela, e agora ela é super, super fiel. Ela só vem até mim, por quê? Porque eu fui a única pessoa que descobri qual é a base dela certinha, sem precisar que ela misture com outra. Tá vendo a importância? Que aí você pode ajudar, porque como nós consultor, eu sei que a gente também está aprendendo. Como eu fiz, e no começo eu fiz questão, Vera sabe, eu sempre, Vera, eu quero conhecer tal base, eu quero conhecer tal base. Por quê? Porque você sempre precisa conhecer e ver quais as pessoas que lhe lembrar, as suas consultoras também, que ela usa tal cor. Então, quando você encontrar outra pessoa, você, olha, se fulana tá aparecendo, vou testar aquela, se aquela não der certo, então é porque o subtom tá errado. Então você vai lá e testa aquelas parecidas. E por você conhecer e querer esse aprendizado, em saber os tons da base, por mais que você não tenha todos, que realmente no começo a gente não tem, mas é como Vera sabe, eu sempre ia lá na sala e dizia, Vera, eu queria ver tal base, porque eu não conheço ela ainda. E foi isso que me ajudou a atender as minhas clientes. E é bom, essa questão da base é muito importante, porque você realmente ajuda a outra pessoa a conhecer e ela vai fidelizar, vai comprar sempre a você. Por quê? Porque você tem aquele entendimento, estudou, né? Porque e você tem aquela vontade de estudar, você vai saber repassar para a cliente. Como eu fiz, como eu olhei para essa cliente e disse, mulher, não vamos testar, porque eu não acho que sua base é essa. E eu realmente, ela, não, mulher, mas é. E eu fui lá atrás e consegui a base para ela. E isso é bem importante. Eu queria passar para vocês esse conhecimento, por quê? Porque nos ajuda bastante. Muito bem, Eduarda. Isso mesmo. Super válido aí. Muito obrigada. Então, minha gente, vamos lá. Isso tudo que eu li foi da base tipo play, minha gente. Agora vamos ler da TimeWise. É quase 2 horas lendo de benefícios da nossa base TimeWise. Acabamento mate, formulada com o complexo Age Minimais T3D, com niacinamida, ou seja, a vitamina B3, alta capacidade de antioxidante e auxilia na uniformização de tom, tem resveratrol encapsulado, o triplo efeito de efeito oxidante e trabalha na harmonização com o colágeno natural da pele. Tem peptídeos especiais que trabalham na harmonização com o colágeno e elastina da pele, na aparência renovadora e radiante. Longa duração de até 12 horas de controle de oleosidade. Não transfere, fórmula resistente à umidade e ao suor. Contém microesferas especiais que agem como esponjas absorvendo a oleosidade, não deixa sensação de ressecamento na pele e não marca as linhas de expressão. Cobertura média a alta, possibilitando construções de camada, fica confortável na pele, sem fragrâncias e sem óleo na composição, não comedogênica e dermatologicamente testada, apropriada para as peles sensíveis. Ou seja, quando alguém perguntar assim, ó, mas por que essa é tão cara? Aí vocês têm todos esses benefícios para agregar ao preço da base de vocês, né? Que diferencia da nossa base da Artplay. Porque vocês viram ali, realmente a base da Artplay é só uma base. Para maquiar ali, tem a cobertura, né? Constrói até cobertura e tal, mas é uma base. A nossa base TimeWise, ela além de ser base, também é tratamento para a nossa pele e é continuidade ali do nosso tratamento 3D. Por esse motivo, o preço mais, né, um pouquinho mais elevado, que também é de graça, né, minha gente? Porque se a gente comparar com a nossa concorrência, pela nossa ainda ser dermocosmético, né? Então, nós estamos no lucro. Diante do que ela entrega, o valor está até baixo. Ah, minha amiga, é verdade, Silvana. E ainda na promoção. Não, minha gente, agora deixa eu matar vocês de inveja. Esse mês eu ganho 48% por eu estar fazendo 72 meses. Ainda bem, Fernanda, que, que tu não me esperou. Tu foi na frente, né? E eu fiquei para trás, aí, ó. Agora eu só pego nos dias de promoção boa. No dia do 3D mesmo, eu estava no 48. Agora, base, eu estou no 48.
Vou pegar tudo que é base. Gente, eu tava fazendo as contas hoje. A base sai para mim por R$ 33. E eu vendo a 80 depois. Depois o povo não sabe por que que eu sou rica. Por causa desse Brasil. Bora cuidar. Ô, que raiva! Bora pra frente. Bora, bora, bora. E aí, a nossa base é a T-Play. Não, mas gente, eu já li tudo isso aí. Eu já li tudo isso aí, eu não vou ler tudo de novo, não. É a mesma coisa, só porque eles botaram lá em 2 lugares diferentes. E aí eu li em 3 lugares diferentes e eu já li tudo isso aí, tá? Então, vocês já ouviram. Agora vamos falar de um outro produto, que não tem nada a ver com as duas bases, que é o nosso CC Queen. E o que que é o CC Queen? É multibenefício, ele tem múltiplos benefícios, possui fator solar 15, uma textura leve e confortável de usar, se adapta a todos os tipos de pele, sua cobertura é ideal para o dia a dia, com efeito de segunda pele, ajuda a corrigir pequenas imperfeições, garante uma aparência mais uniforme e saudável, auxilia na proteção e hidratação, e são 4 tons diferentes. Ou seja, gente, se a gente tem 28 tons de pele e a gente tem 4 CC Queen, isso quer dizer que a maioria das peles não vão se encaixar perfeitamente no CC Queen. Mas para quem eu mais indico o CC Queen? Para aquelas peles maduras. Sabe aquelas peles que, tipo assim, tem nós, que é mais a pele seca, né? As senhorinhas, elas estão num tempo da pele delas que se elas pegam a pele assim, ó, a gente pega a nossa, ainda dá aquela voltada, né? Ainda volta. Se a É, gente pega na pele de uma senhorinha, na é, maioria das vezes ela demora até um pouco mais para voltar. Por quê? Porque a pele já está muito sensível. O CC Queen, ele não é só uma base, né? Que nem a da Atplay. Ele é também um hidratante. Ele tem também fator solar na composição. Então, ele é um produto que vai ajudar a tratar aí esse tipo de pele, uma pele mais sensível. Pode falar, Júlia. então, nesse instante, não reparem aqui no meu look, viu? Nesse instante, tu falou que a gente tem que se apaixonar pelo produto, né? Eu não me apaixonei, não, minha irmã, mas tá bom. O CC Cream, ele é basicamente isso. Você tem que começar a usar. Porque, assim, eu não gosto de estar maquiada. Mas muitas vezes eu preciso estar maquiada. E no dia a dia, se você começar a usar o CC Cream, você se apaixona totalmente por ele. Por quê? Nós que somos maquiadoras sabemos que a base Time Wise é perfeita, né? Porém, ela tem um efeito mate. Então, se você usa todo dia, você não gosta daquela pele mais realmente seca, né, que a base deixa, você gosta de um certo glow, de uma certa hidratação, você pode indicar o CC Cream sem medo de ser feliz. Porque ele entrega tudo o que ele promete. O que é que eu vejo quando eu retiro o CC Cream da pele? Que a pele ela vem com hidratação extra. É diferente de você tirar qualquer maquiagem da pele, que você sente que sua pele está ali pedindo socorro por hidratação. Com o CC Cream, não. Por isso que quem tem pele madura sente uma sensação melhor, porque a pele madura ela tende a ser mais seca, menos hidratada, né? Com o CC Cream, ele dá essa sensação, ele dá essa vantagem para a pele madura. Então, realmente, você tem que usar e se apaixonar por um produto, porque, né, só a base é maravilhosa, mas o CC Cream também tem suas Tem seu regalias. valor. Tem seu valor. Tem. Minha gente, eu confesso para vocês que eu não cheguei a me apaixonar pelo CC Queen, porque por conta da cor. Eu comprei 2, nenhum deu certo na minha cor, então eu já larguei de mão. E aí é muito isso, o produto que tu não vende, o produto que tu não se apaixona, tu também não, né? Que tu não usa, tu não vende. Eu mesmo, se eu disser que eu vivo de vender CC Queen, mentira. Esse Queen vence na minha mão, tanto de demonstração quanto de uso, ou de venda. Então, eu aposto na base TimeWise 3D, porque é o que eu vendo mesmo. Mas eu já, ó, a Flaviane, por exemplo, é que ela não está aqui hoje, né? Ela ia falar para vocês a mesma coisa que a Júlia trouxe. Ela tem várias clientes de CC Queen, várias, e ela disse que não falta no estoque na pronta entrega dela. Já eu faço a menor questão, tá? Então, bora lá, bora para frente. Mas agora, como a base está na promoção, o ideal é que vocês, né, foquem na base. Na hora que ele vir na promoção, vocês compram uns aí para testar, tal, para vender.
Dica de uso das bases líquidas. Após a sua rotina de cuidados com a pele e preparação com o primer fixador de maquiagem, deposite o produto no dorso da mão e aplique uma quantidade desejada com o auxílio de uma esponja ou do pincel, começando pelo o centro do rosto e esfumando para as extremidades. Para uma cobertura natural, use a esponja, ou seja, tem aquelas clientes nossas que dizem assim, ó, eu gosto de aplicar com esponjinha. Vocês têm que dizer para ela que a maquiagem vai ficar um pouco mais natural. Automaticamente, a cobertura não é tão boa quanto com o pincel. Para uma cobertura média, utilize o nosso pincel de maquiagem da Mary Kay de base líquida. Para uma cobertura ainda mais alta, aplique a primeira camada com o pincel, aguarde secar e depois reaplique 2, 3, 10 vezes, se vocês quiserem. Quanto mais aplicar, uma camada, né, mais satisfatória aí vocês vão ter. Tô dizendo 10, minha gente, mas é brincando, é até 3 camadas, viu? Aplicadores e acabamentos para as nossas bases líquidas. Para realçar os benefícios da sua base e prolongar sua duração, aplique primeiro o primer de maquiagem com fator 15. Aqui tá 14, mas ele tem fator 15, tá, minha gente? Foi um errinho de digitação aqui. Outra dica é, os maquiadores amam borrifar o spray de maquiagem no próprio pincel de base para aplicar, porque isso faz com que a duração da maquiagem seja maior. Eduarda e Júlia, vocês são as maquiadoras da minha unidade. Isso é verdade ou mentira? Vamos ouvir das maquiadoras aí, ó. Eu não gostei. Eu, particularmente, não gostei. Nem com a bruma da Mary Kay, nem com nenhum outro fixador. Essa questão de aplicar o fixador diretamente no pincel. Porque eu acho que, por a nossa base realmente entregar uma cobertura mate, ela seca bem mais rápido. E acaba marcando na hora de espalhar. É como se acelerasse ali, ela secasse no próprio pincel. Eu não gostei. Ouviram, né? Eduardo, Oi? oi o quê, minha irmã? Tu não tá participando da palestra, não? Tô te perguntando. Eu pensei que tu tinha falado comigo, é porque tá enganchando aqui tua voz, entendeu? Sério? Pronto, Tá, pra mentira. mim tá. Não sei se é a internet. Sim. Na segunda dica ali, diz que os maquiadores amam borrifar o spray de maquiagem no próprio pincel para durar mais a maquiagem. É verdade ou mentira? Eu não concordo também, não. Igual a Júlia falou aí. Eu não acho que seja verdade, não. Ouviram, né, minha gente? Então, Não testem. uso assim. É. Usem depois que vocês colocarem a maquiagem, borrifem, certo, meninas? Pronto. Certo. E até antes também você pode usar. Colocar, né? Até antes. Aí você vem com a base depois, que aí, mas no pincel mesmo, assim, eu não faço assim, mas quem faz e dá certo. E a Júlia já fez e disse que não dá certo, viu, minha gente? Aqui a gente facilita a vida de vocês. É. Ó, meninas, agora, para cobertura leve, a gente usa a esponjinha. Para Assim, cobertura média ou alta, usamos o pincel. Pode falar, Júlia. pode ser que funcione para uma base hidratante, uma base bem hidratante, como você se CC pode ser que funcione, que tem uma secagem mais demorada. Porém, com a base Time Wise, que tem a secagem super rápida, né, que era aquela base, botou, secou. Eu não gostei da funcionalidade. E eu também não concordo em usar antes, porque como é que você está fixando uma coisa que você ainda não aplicou? Né? Então, dá uma controvérsia. Eu sou mais usar o tônico antes. Eu sempre indico a toda cliente. Quem me acompanha nos stories vê. Eu não uso a base sem antes usar o tônico. Porque eu acho que ele dá ele potencializa a hidratação que a base precisa para ter realmente aquele visco na pele, aquela luminosidade, aquele acabamento que a gente gosta. Foi aí, viu? Ó, nas próximas aulas, gente, nós vamos falar só de maquiagem. Vamos botar umas 4 maquiadoras para debater aqui. Cada uma trazendo sua opinião. Eita, danado. Vai dar um debate só do bom. Bora, Fernanda, passa aí. Rapidinho, posso contar uma experiência com a base? Aham. Ó, Deve. eu vi na internet, a moça não fala o nome da base Time Wise, mas a gente vê pela tampinha do pó translúcido
pela base que ela pega e aperta, e o spray, que é tudo da Mary Kay. E aí eu fui numa festa, um tempo atrás, era à noite, e eu falei, eu vou fazer esse teste, né? E eu fiz o teste antes. Eu coloquei a base Time Wise num outro recipientezinho, coloquei um pouco do pó e dei dois sprays da Bruma, né? Do spray. E eu misturei e passei. A minha pele ficou maravilhosa. Só que eu trabalhei antes com primer, e eu gosto também de pôr um pouco esse cream em volta de Gente, não sei para vocês, mas para mim cortou, né, bastante ali da Hitler, mas eu entendi que ela disse que um dia ela viu alguém preparando o primer, o pó e a base. É isso? E o spray. Aí faz uma misturinha na tampa do pó e coloca na pele. E fica top. Aí ela disse que ela mesma fez a experiência e amou. Amou, né, Hitler? Eu também já fiz, minha gente, mas na verdade, no dia que eu fiz, foi o pó com hidratante e o primer. Mas sabe por que que eu fiz? Foi porque eu esqueci, eu tava viajando e esqueci de levar a base. Mas cá para nós, o meu não deu certo, não. Ficou horrível. Não deu certo o pó com hidratante e o primer, tá? O da Itla deu certo, o meu não deu. Então, bora lá. Eu O faço pó, direto essa mistura aí que a Ítala falou e fica parecendo um pancake. A cobertura fica fantástica na pele, fica maravilhosa. sério? Eu tenho Ih, mas bastante manchinha, eu tenho melasma na pele. Ela fica simplesmente perfeita, perfeita. amanhã eu vou fazer, viu? Amanhã eu vou fazer. Eu coloco primer, tá? Eu não costumo utilizar primer porque, assim, depois que comecei a fazer os tratamentos com a minha pele, eu não preciso mais de primer, sabe? Meus poros Aí, são extremamente fechadinhos. aí tu coloca o quê, Fer? Coloco a minha base, ponho o pó e borrifo O o spray. spray. Só, fica perfeito. Fechou. Amanhã, meu conteúdo do Instagram já está pronto. Entendeu? É sobre isso. Então, minha gente, o pó é uma finalização perfeita para make. Tem uma fórmula ultra sedosa, um acabamento mate aveludado, prolonga a duração da sua maquiagem, uniformiza o tom da sua pele, disfarça imperfeições, exclusivo efeito blue, é um Blur. blur. Isso aí. O que é isso, Fernanda? Efeito blur, sabe quando você tira uma foto para você postar no Instagram e você passa aquele primeiro filtrinho que é o Paris, que ele dá uma leve corrigida na pele? Aham. Esse é o efeitinho blur. Pronto, galera. Então aqui tá assim, ó, exclusivo efeito Blanc, mas no certo era exclusivo efeito Paris, lá do Instagram. É um pó solto de textura sedosa que sela, fixa e prolonga a duração da sua make. Cobertura ideal para uniformizar o tom da pele, ideal para todos os tipos de pele, livre de silicone e parabenos. Conta com um emoliente a mais à base de plantas que resulta em uma sensação de leveza, ajudando a minimizar o ressecamento e a descamação, desenvolvido com uma tecnologia Intellectmax. Intelimete. Essa palavra aí, galera, porque essas palavras são difíceis. Disponível em 12 tons que se adapta a diversos tons de pele. Pronto, minha gente. Cada uma pessoa é só 12 tons, mas, né, eles se adaptam a todos os 28 tons de pele que a gente oferece na base. Ó, essa só para curiosidade, essa tecnologia Intelimate é aquela tecnologia que se adapta ao tom da pele. Então você aplica ela ali, né, na pele, passa-se alguns segundos, ela vai se adaptando, é como se ela fosse copiando o tom da sua pele. É a mesma tecnologia que a nossa base também tem, a nossa base líquida Time Wise, ela também tem essa tecnologia, tá? Intellimect. Pronto.
Dica de uso do pó finalizador. Após a aplicação da base do corretivo, agite suavemente o pote com a tampa fechada. Abra a tampa e gire o batoque. O que é batoque, gente? É o potinho, gente. É porque ele deu esse nome aí. Que é a peneira. Ah, o batoque é a peneira, Brasil. Aquela peneirinha que tem ali que você tem que girar. Porque teve uma pessoa que um dia me comprou um pó daquela, que ela arrebentou o pó, depois ela me ligou para perguntar o que ela tinha que fazer, que não estava conseguindo abrir o pó. Quando eu fui ver, ela já tinha quebrado a bendita da tampa do pó. Dispensa e aí a peneira para liberar a saída do pó. Dispense o produto no lado interno da tampa e mergulhe levemente o pincel de pó. Aplique uniformemente no rosto e nas áreas específicas que deseja selar sua maquiagem. Feche o batuque, que é a peneirinha, né? Ao terminar de usar o produto para evitar o desperdício do mesmo. Agora você já sabe, né? O que é esse batoque aí? Aquela peneirinha lá que tem que... Pronto, acabou? Acho que meu filho até já dormiu, tadinho, porque ele parou de zoar. Ele, minha mãe. Ô, papai. Como identificar o tom certo da base? Envie o link para sua cliente. Peça que ela responda atenciosamente, com atenção, paciência, o teste que é feito tanto pelo computador ou pelo celular. Ou seja, se ela não responder aquelas perguntinhas certinha, a base pode sair de uma cor diferente. Então, é por isso que ela tem que ter atenção a responder aquelas perguntinhas lá. Ô, gente, uma dica super bacana é assim, ó. Todas as clientes de vocês que já usam a base, façam uma enquete com elas, perguntando, para que elas perguntem para as amigas do lado, né? Para as amigas mais próximas delas, quem das amigas dela ainda não usa a base da Mary Kay, né? Então você pode pedir para que elas possam ser as suas parceiras, né? Então, se elas tiverem pelo menos 5 amigas, sei lá, ou 10 amigas que ainda não usa a base, para que elas possam enviar essa enquete aí da base, e elas pedir para as amigas responderem a enquete. E aí vocês mandam uma amostrinha mesmo da base, ou manda ali a base para as amigas dela experimentar, enfim, ou vocês vão ali, atende as amigas dela, e cada amiga que comprar, vocês podem, sei lá, fazer tipo um desafio, né? Sei lá, se 5 amigas ou 10 amigas comprarem, a base dela vai sair de graça, tá? É uma forma de vocês ganharem mais clientes, ou no final disso, faz a conta, olha só com as tuas indicações, com as tuas amigas, eu faturei tanto. O que você acha de vir fazer o negócio Mary Kay comigo? Tá? É uma forma de vocês também oferecerem a oportunidade para essas pessoas. Exatamente. E aí, ó, tá a famosa tabelinha de comparação que a gente estava falando agora há pouco, tá? Que eu não utilizo muito o pó da mesma, né, na mesma categoria que aí, mas tem gente que faz e funciona, minha gente. É porque eu acho que eu meti tanto na minha cabeça que tá mais escuro, que eu acho que tá mais escuro, e aí eu acabo fazendo aí sempre 2 tons antes do pó. Mas o resto, essa tabelinha eu sempre uso até para mandar para minhas consultoras, para elas trabalharem, principalmente quando estão entrando aí no negócio e não sabem por onde se basear. E Mas o próprio link da base, ele já dá, né, uma referência ali do pó, né? Exatamente, tanto a qual que é a base, o CC Queen, né, tudo. Uhum. Então, aproveitem cada dia, cada hora e cada minuto. Aproveitem tudo, não parem até sentir que ter colocado tudo em prática, todo o seu potencial. Ter colocado em prática todo o seu potencial em toda a sua plenitude. Mary Kay Ash. Essa é uma fala, né, aí da nossa fundadora, de quando às vezes a gente, né, acha que tá fazendo, né? Ai, mas eu fiz. Ai, mas eu já fiz tudo. E eu, minha gente, olha, de verdade, eu falo muito isso por mim, tá? Não é nem pelas outras, pelas minhas consultoras, por exemplo, é por mim mesmo. Que eu lembro de várias situações, assim, várias vezes que eu acho que eu estou trabalhando
no meu trabalho e quando eu paro realmente para fazer o que tem que ser feito, eu fico pensando, gente, eu não estava trabalhando. Porque senão os resultados estavam vindo. Que nem desde de janeiro, né? Aí quando eu voltei do seminário, que eu decidi que eu ia, né, colocar a minha unidade para trabalhar de uma maneira mais eficaz, com mais conhecimento, indo ali atrás de mais ajuda até para me ajudar a direcionar minhas meninas. Eu acho que, tipo assim, tem dia que eu não paro. Hoje mesmo foi um dia que eu não parei. Fiz entrega, fiz venda, fiz atendimento à consultora, fiz atendimento a cliente, fiz reunião de Zoom, fiz tudo. Eu fiquei pensando, gente, antes eu não trabalhava, não, Brasil, porque eu pensava que eu trabalhava, mas vira e mexe eu estava aqui em casa, vira e mexe eu estava sem fazer nada, e eu achava que eu não tinha o que fazer, então realmente, às vezes a gente acha que está fazendo tudo, mas se a gente fizer exatamente como disse Mary Kay Ash, né, olhar em cada hora, em cada dia, em cada momento ali, o que tu está fazendo, se tu não está sentindo plenamente que teu negócio está fluindo, quem sabe tu não esteja realmente fazendo tudo que precisa ser feito. Complemente aí, dona Fernanda, que eu vou contar minhas meninas, porque a gente está na meta de bater 20 consultoras na reunião de unidades. Embora eu não vou contar não, que só tem 18 na sala, então, de novo, a minha meta ainda não foi alcançada. Mas eu creio que eu vou sortear essa base até o final do mês. Isso aí, minha gente, olha só, coloquem as metas de vocês, né? Quantas bases vocês querem vender esse mês, né? Não sei quem que já fez aí a tua meta do mês de vendas, ou a meta do mês de venda, eu digo em real, ou de venda da quantidade de bases, né, que vocês querem vender, né? Então, coloca a meta, gente, coloca a meta, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho que você for, vai, né? Qualquer caminho serve. Então, assim, coloca de fato uma meta, porque colocando meta, a tua mente vai pensar em várias estratégias que vocês podem colocar aí para fazer, né? Então, desde essa estratégia que eu falei, chamem as clientes de vocês que já usa a base, né? Chama elas para serem parceiras, abordem as pessoas nos estabelecimentos, todo lugar que você for, pergunta para as pessoas, você usa a base? Né? Posso fazer uma pesquisa? Né? A Mary Kay esse mês está com uma promoção e não sei se você sabe, a base da Mary Kay é a base mais vendida hoje no mercado brasileiro. Eu queria muito poder ter a oportunidade de fazer uma demonstração da base da Mary Kay para você hoje. Você me dá essa oportunidade? 5 minutinhos, gente, 5 minutinhos. Você consegue colocar a base, né, no rosto dessa pessoa. Então, coloca uma meta. 100 bases você vai vender esse mês? 200 bases você vai vender esse mês? 300 bases você vai vender esse mês? É possível. É possível você se desafiar. Mas se desafiar assim, ó. Qual é o número? O número que é desafiante para você. Coloca um número verdadeiramente desafiante para você. Eu acabei, antes da nossa reunião começar, eu fiz um pedido desafiante de base. Eu pedi uma quantidade grande de base, porque eu quero sair da minha zona, não é zona de conforto. Qual é o nome que a Dani fala? Zona de. Como é que é? Que ela falou nesse final de semana pra gente? Não é zona de conforto. Me esqueci. Ai, Suzy, e tá lá, vocês estavam, gente, aqui. Costume. Alguém colocou costume. Zona de costume, gente. O Dete colocou isso. Sabe, nós estamos numa zona de costume. A gente precisa sair dessa zona de costume. Sabe? Então eu fiz um pedido alto de base, porque eu preciso sair dessa zona de costume. E nada melhor do que a base, é o produto mais vendido, é o produto que mais fideliza cliente, é o produto que mais encanta cliente. Então, E assim, pode falar. Fê, pensei que tu já ia terminar. E assim, ó, na verdade, não é nem só por isso, é porque é o abrir portas, né? A gente não usa a base para vender a base, porque se a gente for ver, o lucro da base nem é lá essas coisas, né? A gente usa a base para poder ter abertura com as nossas clientes. Ó, hoje mesmo surgiu uma moça lá na minha sala, eu tava no Cross, a moça passou, viu meu carro, entrou no meu Instagram, pegou meu número, me ligou, tem base à pronta entrega? Aí eu disse logo, tenho. Eu pensando, tem umas 2, 3 que eu não tenho. Tomara que não tá dando nada. De 28,
Aí ela foi lá na minha sala testar a base. Testar a base, ela comprou a base, o pincel e o kit 3D. Aí teve outra que mandou a sobrinha lá do sítio pegar. O que foi? Era um outro produto do rosto, mas não era nem a base. Levou a base, o pincel, não, levou a base, o kit 3D e o produto que ela veio pegar para o rosto. Então, tipo assim, quando a gente usa a nossa base, não é nem para vender a base, é para ter portas abertas para essas coisas. E outras, meninas, essa base você não tem que comprar pensando só na venda desse mês e do mês de maio. A gente tem que comprar pensando no ano todo. Eu tava falando com a minha consultora hoje, que foi lá na sala, a Mary Kay tá mandando base com validade para 2028. Vai ter promoção daqui uns 6 meses, ou 8 meses, ou um ano? Vai! Mas, se a gente tiver base para a gente trabalhar, a gente faz isso aí que a Fernanda falou. Sai da zona de costume e mete o pé para vender. Entendeu? Mete para. Gente, ó, bora terminar a reunião, bora falar, Fernanda. É isso aí, não, é isso aí, sabe? Se desafiem. Se desafiem a sair da zona de costume de vocês. É isso, a mensagem que eu queria deixar é essa. Saiam da zona de costume. Liguem as câmeras, vamos tirar nossa foto maravilhosas. E quem for da Zona Norte aqui de São Paulo, amanhã teremos encontro presencial no período da tarde e no período da noite. Então, aguardo a Suzy aqui amanhã, aguardo a Ítala aqui à noite, tá bom? E se a Vera tiver alguém para mandar, mande. Vou chamar amanhã cedo elas e vou ver quem é que tá aí de perto para ir também. Beleza. Tira a foto aí, Fê. Peraí que tem uma querendo entrar, peraí. Para eu tirar foto? É. Olha aí. Vê se ficou boa. Ai, saiu tremida. Acho que é porque eu tô com fome, gente. Saiu bem tremida. Peraí, deixa eu Vou ver virar. duas. Deixa eu limpar a câmera de trás. Gabi, tá bem escuro. Consegue acender uma luz aí? Deixa eu ver. Foi. Te aguardo amanhã, Gabi. Beijos. Vera, esqueci de gravar. Não, esqueci não, gravei. É doida, gravei. Ai, que susto. Ai, gravei sim.